E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações. Estou trazendo aqui para vocês o Tá Na Área do Sport TV, falando tudo sobre o nosso Palmeiras, galera, sobre a liderança do nosso Verdão no campeonato, com 65 pontos, um ponto a mais que o Flamengo e 2 vitórias a mais, galera, muito importante para critério aí de desempate, galera. Palmeiras que venceu o Juventude no placar de 2-0 com gols de Bruno Rodrigues e Felipe Anderson. E o Carlos Miguel, galera, aí que pegou muito aí nesse jogo, nessa partida, defendeu muitas bolas aí complicadas e vem jogando muito bem aí nas últimas partidas. Deixa aí nos comentários o que vocês acham aí quando o Everton ficar bom da sua lesão, ele deve voltar para a posição dele ou o Carlos Miguel deve continuar aí no gol do nosso Verdão. Fica aí até o final do vídeo e não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Tá falando do líder, então, do Palmeiras, que depois daquela vitória mágica, épica, classificação histórica para a final da Libertadores, tinha esse compromisso contra o Juventude, precisava vencer, já que o Flamengo no sábado, como o Bené lembrou, derrotou o Sport, jogou a pressão para o Palmeiras, mas contra o Juventude. Mais uma vez, né, minha xará Camila Alves já está na área com a gente para falar desse Palmeiras. Conseguiu confirmar o favoritismo, venceu o Juventude e segue líder também do Campeonato Brasileiro, minha amiga. Boa noite. Pois é, minha amiga, uma boa noite para todo mundo que está com a gente. Eu vi que vocês estavam falando ali de vitórias protocolares e tudo mais, mas se a gente for falar desse jogo específico, né, do Palmeiras, eu acho que tem um detalhe aí importante, que é o fato de que tiveram muitas mudanças, né, nessa escalação para poder enfrentar o Juventude. Era uma partida que existia ali meio que uma dúvida sobre qual era a escalação que o Abel ia escolher, né, colocar em campo, até porque, como você bem falou, na quinta-feira teve aquele jogo, a virada épica lá em cima da LDU pela semifinal da Libertadores, e o próprio Abel Ferreira terminou explicando, né? Foi um jogo que terminou desgastando muito emocionalmente os jogadores, então era não só uma questão física, mas também uma questão psicológica, mental, sobre como esse jogo foi algo que exigiu muito mentalmente e emocionalmente dos jogadores. Então, na cabeça dele, era inevitável fazer determinadas mudanças para esse jogo do Juventude. Lembrando que aconteceu o jogo da LDU na quinta-feira e esse jogo do Juventude já aconteceu no domingo, então um intervalo de praticamente 3 dias entre uma partida e outra. E aí o Abel coloca, né, para jogar esse jogo aí contra o Juventude. A gente tá vendo algumas imagens aí, né, dos gols. O primeiro gol marcado ali pelo Bruno Rodrigues, que recebeu, né, mais uma oportunidade aí na escalação titular. E o segundo gol, né, marcado ali pelo Felipe Anderson em uma jogadaça, inclusive, um grandíssimo lançamento do Kelvin. Primeiro começa ali com o passe do Bruno Fux, depois o lançamento do Kelvin e depois o Felipe Anderson faz uma belíssima finalização ali para conseguir montar esse placar aí por 2-0. E aí, no fim das contas, né, uma escalação aí do Palmeiras que teve pelo menos 8 mudanças. Se a gente for considerar o time que enfrentou a LDU, só 3 jogadores permaneceram no time, que foi o Carlos Miguel, e os outros 2 que permaneceram foram justamente ali na dupla de zaga, o Murilo e o Bruno Fux. Todos os outros jogadores eles foram modificados para essa partida. E aí talvez você não tenha como considerar, assim, não dá para dizer, é um time 100% reserva. Não seria necessariamente isso, porque alguns desses jogadores terminam sendo jogadores que, por mais que não estivessem no time titular no último jogo, eles são jogadores que terminam ganhando um pouco mais de oportunidade, como foi o caso do próprio Veiga, do Felipe Anderson, do Aníbal Moreno, do Emi Martínez, que foram alguns jogadores, né, que fizeram parte dessa escalação, mas ao mesmo tempo tinham jogadores que já não têm tanta minutagem assim, como no caso do Jeff Té, por exemplo, na lateral esquerda, o próprio Bruno Rodrigues, né, ganhando uma chance, e o Facundo Torres, que montou, né, essa dupla de ataque ali com ele, e no fim das contas termina sendo pontos positivos para tudo, né, nessa equipe do Palmeiras, porque eles conseguem manter ali os 3 pontos e conseguem rodar o elenco. E aí, ao mesmo tempo, é isso, dar esse descanso para os jogadores, conseguiram os 3 pontos e saem o que, na minha visão, terminou sendo a melhor notícia aí dessa partida, que foi a atuação, né, do Carlos Miguel. Conseguiu aí foram 10 defesas no jogo, 4 defesas difíceis, e aí, né, já o 5º jogo aí nessa sequência dele. Então, eu deixo aí até para vocês aí na mesa para poder debater o que é que vocês acharam, né, aí. E agora já computando, né, os 5 jogos que ele faz aí nesse time titular, Camila. Sem dúvida é uma interrogação que o Palmeiras tem nesse mês tão importante de reta final decisiva de Campeonato Brasileiro, de final de Libertadores também, né, Richarlison? Até quando o Everton sai do time, a gente chegou a debater quem seria utilizado pelo Abel, porque ele também tinha a opção do Marcelo Lomba. Acho que o Carlos Miguel, nesses jogos, né, está se provando também que foi uma
uma boa escolha que o Abel fez. Acho que os 2 primeiros jogos são 6 gols sofridos e quando a gente vai analisar todos eles, eu acho que o Carlos Miguel não teve muito o que fazer em vários. Foram 2 cobranças de pênalti, contra o Flamengo 2 gols cara a cara. Depois dessa sequência inicial com muitos gols sofridos, o Carlos Miguel consegue mostrar serviço, né? No jogo da volta contra a LDU, a gente pode até tirar porque ele quase não foi acionado. Mas ontem, talvez tenha sido o melhor jogador em campo. Não por conta de um amasso do Juventude nem nada do tipo, mas ele trabalha muito quando o Palmeiras já tem uma vantagem de 2 gols jogando fora de casa. E a gente pode somar também o jogo contra o Cruzeiro, num confronto direto lá na parte de cima, que na minha visão o Carlos Miguel foi determinante para o Palmeiras pontuar, porque ele faz uma defesaça numa cobrança de falta do Arroio e no último lance do jogo praticamente ele salva uma chance claríssima do Caio Jorge. Então o Carlos Miguel tá se colocando como uma opção real para essa final da Libertadores. E eu sempre ouvi falar, né, não sei se o PC tem a mesma opinião que a minha, que o goleiro ele precisa de jogo. Quanto mais jogos, mais confiança ele tem, mais time de bola ele tem, mais possibilidade de tempo de reação ele tem, porque o treinamento ele é diferente do jogo. Às vezes no treinamento você pode até estar treinando, porque é normal você estar treinando, mas o jogo te dá uma outra visão daquilo que é realmente o jogo, aquilo que vale. E o Carlos Miguel é isso. Começou meio caudicante, aquela coisa ainda de... Pô, ele está substituindo um dos melhores goleiros, na minha opinião, do Brasil. E não do Brasil nesse ano, né? Já há alguns anos. Exatamente, boa observação. Então não é fácil. E entrando num time que, queira ou não queira, ele sabe que vai ser pouco acionado, mas quando é acionado tem que mostrar serviço. E ele... começou um pouquinho devagar, que é normal, mas agora está se mostrando o grande goleiro que sempre foi. É verdade. É um goleiro alto, um goleiro ágil, né? Então, assim, você percebe, né, nesses tempos de reações, isso foi muito bem falar naquela falta do Arroio, que para mim é uma defesaça impressionante, que ele começa a mostrar por que ele foi comprado pelo Palmeiras. A impressão Pensando que eu tenho... no futuro também, mas ele já consegue entregar no presente. O olhar não foi exclusivamente para o presente, o olhar foi para o futuro. E, às vezes, a gente ignora determinadas situações. Ele não atuava desde fevereiro. E quando se dá no Palmeiras o batismo de fogo dele? Simplesmente no Maracanã, com 70 mil pessoas enfrentando o Flamengo, que tem o melhor ataque da competição. Então, levou 3 gols. Aí faz parte da crueldade humana, que é uma moda hoje em dia e dá prazer a muita gente. Levou 3 gols, então em algum ele tinha que ter defendido. Não, os 3 gols que ele sofreu contra o Flamengo foram indefensáveis. Ele não tinha como fazer a defesa, mas a partir desse instante, como todo mundo está sempre em busca de alguma repercussão, por mais frágil que essa repercussão seja, não, será que o Palmeiras escolheu um bom goleiro? Será que... Aí daqui a pouco o cara vai se firmando. Depois, ele sai de um jogo dali, do Maracanã, vai para a altitude. Aí leva mais 3 numa gols. Semifinal de Libertadores. Numa semifinal de Libertadores. Aí já estavam dizendo que não servia. Aí agora já estão dizendo que ele é o maior goleiro do mundo. Porque a gente está o tempo inteiro nessa euforia, depressão. Calma. O Everton é um goleiraço. O Everton, há tempos, desde que desembarcou no Palmeiras, mas já era um pouco no Furacão, um dos melhores goleiros em atividade do futebol brasileiro. Então que foi convocado várias vezes. Exatamente. Na Copa brasileira. Agora, como o Richardson precisamente observou, você pega um goleiro que não jogava desde fevereiro. Amigo, você acha que ele está... E ainda mais esse goleiro tem 2,4 metros. Poxa, aquela bolinha lá no canto para ele ir, não é tão fácil assim. Tem que lembrar que são mais de 7 metros. Daí ele tem 2, mas o gol inteiro tem 7. Não, e tem um contexto, só para acrescentar também, um jogador que saiu de um rival, né? Não foi uma ida direta do Corinthians para o Palmeiras, mas ainda tem isso no contexto, né? Claro. Mas é um baita goleiro. Não, e vai cada vez mais se sentir confiante, e essa confiança, ela vai se manifestar às vezes em pequenos detalhes, como, por exemplo, quem acompanhou o jogo de ontem, onde ele trabalhou mais até do que o jogo contra a LDU, vai perceber que ele já está mais preciso na reposição de bola. Por quê? Porque ele está conseguindo mapear de uma maneira mais exata o posicionamento dos jogadores quando ele tem que botar essa bola em movimento. Antes, ele defendia e ele ficava olhando para o fulano corre para lá, o Beltrano corre para cá. Vou sair com o Gustavo Gomes aqui, que é mais negócio. Não vou arriscar uma... Entendeu? Então é todo um crescimento. Agora, a pergunta é quem será o goleiro do Palmeiras no final? Não sei. Mas vai depender muito da recuperação do Everton, né? De quando ele
estará à disposição, estará apto não só para voltar a treinar, mas para voltar a jogar e ter ritmo de jogo. Mas essa palavra confiança que o PC cita, eu acho que ela é fundamental para esse momento do Carlos Miguel, porque a gente está falando de uma posição que é muito importante. No momento em que o Palmeiras disputa, e agora está confirmado, na final da Libertadores, disputa o título brasileiro, e foi talvez a ausência que mais gerou interrogação de todas as lesões e ausências que o Palmeiras teve, né, nessa temporada. Quando houve a ausência do Everton, e o PC lembrou muito bem antes do jogo contra o Flamengo, confronto direto no Brasileirão, houve esse temor. E agora, né? O Palmeiras não trabalhou um goleiro reserva, até porque o Everton não dá brecha para outro goleiro, enfim. E agora, no momento mais importante da temporada, vai ter que optar pelo Lomba ou pelo Carlos Miguel. Opta pelo Miguel, e ele agora está nesse auge da confiança que daqui para frente acho que a tendência é só ser bom para o Palmeiras, para ele, mas principalmente para o Palmeiras. Nossa, né? E é perfeito, é um casamento perfeito, porque se a gente observar, o que aconteceu ontem no jogo? A nossa Camila, a Camila do lado de lá, trouxe a informação do quê? O Palmeiras com muitas mudanças. Sim. Muitas mudanças, você tem pouco entrosamento. Pouco entrosamento, a bola vai chegar muito mais na sua área defensiva. Claro. E aí você precisa do quê? De um bom goleiro. E ele se mostrou ser o que ontem? Um bom goleiro, com 10 defesas, com 4 defesas importantíssimas, e a cada jogo ele vai galgando a sua confiança, e entra a sua palavra, foi muito bem colocada, e acima de tudo, dando mais segurança ainda para esse time do Palmeiras. Exato. Porque ele tem algumas características diferentes da do Everton. Sim. Que é a reposição que o Everton fazia nessa bola, quando vinha na mão, ele já sabia onde o Vitor Roque corria, aonde o Flaco ia correr. Ele está começando a entender também. E isso vai ser só benefício para o Palmeiras e possivelmente, claro, para ele, porque cai no colo dele. Uma final de temporada com a sua equipe disputando 2 títulos importantes. Claro que ele jamais queria que o seu companheiro tivesse machucado, poderia ser uma outra oportunidade, mas aconteceu. Tá exatamente, aconteceu. E ele está dando conta do recado. E vai continuar dando conta do recado, porque é um baita de um goleiro. Eu acho que vale sempre lembrar que um dos maiores ídolos da história do Palmeiras teve uma história muito parecida. A gente já falou aqui sobre isso no Tá Na Área. O Marcos, em 1999, ele tem a oportunidade de se tornar titular do Palmeiras numa lesão do Veloso, né? Ele entra no time do Palmeiras durante a temporada e aí não sai mais dessa posição, né, Camila? Dá pra gente dizer que essa dúvida existe só por conta da parte física do Everton, claro. O Palmeiras ainda não divulga, né, um prazo para o retorno do goleiro, que é o titular do Abel Ferreira, e aproveito para te fazer outros questionamentos também de como essa palavra confiança pode ter sido importante para os autores dos gols de ontem também. O Bruno Rodrigues, a gente não precisa nem dizer, né? Porque desde que chegou ao Palmeiras conviveu com lesões gravíssimas, então acho que cada partida que o Bruno Rodrigues faz deve ter um simbolismo muito grande para ele, muito forte para ele. Um significado especial, né? Porque 4 semanas, se tanto, atrás, o Palmeiras recebeu o Juventude no Allianz. É verdade. E o Bruno Rodrigues fez 2 gols contra o Juventude. E ontem, novamente, ele... Naquela ocasião, na ausência do Vitor Roque e do Flávio Lopes, que não estavam à disposição, e ontem, por opção do Abel, de rodar o time. E o outro é o Felipe Anderson, que a gente coloca... Eu não consigo nem dizer que o Felipe Anderson é um reserva do Palmeiras, porque ele foi titular em boa parte do ano, mas ele perde a vaga justamente no jogo da volta contra a LDU, né, Camila? Então, também para ele acaba sendo um gol importante para voltar para esse radar, né? Claro que ainda tem tempo para o Abel definir o time que vai a campo na final contra o Flamengo, mas o Felipe foi importante ao longo de boa parte de 2025 também. Com certeza, Bené. E talvez seja até um jogador que, a princípio, ele talvez às vezes não aparece tanto quando a gente fala nessas participações muito expressivas de gol. E quando eu falo nisso, é no sentido de estar ali marcando os gols ou então dando as assistências imediatas. Mas ele sempre foi um jogador que é muito importante nesse processo de construção ali mesmo das jogadas, né, do Palmeiras. E aí você bem falou, né, que ele terminou ficando fora, terminou sendo trocado nesse jogo contra a LDU, né, antes dessa partida contra o Juventude. Mas eu acho que até diria que nessa partida contra o Juventude talvez termina sendo um caso muito à parte,
porque as mudanças elas terminaram sendo buscadas no sentido de talvez buscar uma característica ali que a equipe ia precisar ter, especificamente para esse cenário em que o Palmeiras precisava, né, fazer ali pelo menos 4 gols, vencendo por uma diferença ali de 4 gols, para poder avançar para a final sem precisar disputar os pênaltis. Então, talvez termina sendo um cenário ali muito específico, né, do jogo em si, mas no final das contas ele é um cara que ele tá sempre brigando ali pelo posicionamento dele, né, brigando para poder se manter ali na equipe, e aí termina sendo um ponto muito, muito positivo realmente de confiança, né, para ele. E eu acho que mais do que para ele, talvez principalmente ali pro Bruno Rodrigues, porque querendo ou não, ele é um cara, né, que passou por todo esse processo das cirurgias nos 2 joelhos, e aí toda vez que ele tá entrando, ele tá conseguindo, né, mostrar ali um pouco do futebol dele, mostrar em termos de desempenho, e aí ele conseguir, né, marcar mais um gol. Ele é sempre um jogador que nas entrevistas ele diz: eu tô conseguindo entrar, tô conseguindo mostrar o que eu quero mostrar e de alguma forma ser decisivo. E no final das contas, para um atleta que precisa refazer, né, todo esse caminho ali de busca realmente por espaço, marcar gols como esse termina sendo algo muito importante. E quem já pensando, né, no jogo de quinta-feira, Camila, porque contra o Santos tem um clássico, o Palmeiras, o primeiro jogo, né, contra o Santos, porque depois daqui a mais de uma semana vai fazer uma outra partida, aí o jogo atrasado ainda do primeiro turno, que não aconteceu. Mas, enfim, para quinta-feira a gente imagina o Abel podendo voltar a utilizar os jogadores que ele acabou precisando, né, dar um descanso para essa partida contra o Juventude. Mas tem uma ausência no meio. O Aníbal Moreno voltou ao time, mas não estará para essa partida, né, suspenso. Pois é, levou o 3º cartão amarelo, né? Então ele vai precisar cumprir suspensão nesse jogo aí contra o Santos. Acho que talvez o meio de campo termina sendo um setor que fica um pouco até mais fácil da gente imaginar ali as mudanças, porque considerando, né, aquela escalação principal ali que o Palmeiras costuma utilizar, as principais opções, né, que teriam para poder substituir o Aníbal terminam sendo justamente o M. Martins, né, que é o substituto imediato dele, ou então o próprio Bruno Fux, que apesar de ser zagueiro, ele já tem desempenhado, né, essa função ali na cabeça de área nos últimos jogos. Funcionou muito bem, inclusive o Abel chegou a elogiar ele, né, mais de uma vez nesse sentido, então terminam sendo ali as opções mais imediatas. E além, né, desse caso do Aníbal Moreno, o que termina tendo, mas aí já depois, né, já para o outro jogo lá contra o Santos, a ausência, né, no caso do Vitor Roque por conta da convocação. Vi que vocês estavam falando aí um pouco de convocação aí da seleção brasileira, né, anteriormente, mas aí falando, né, especificamente aí desse primeiro jogo contra o Santos agora, vai ter aí pelo menos essa mudança aí no meio de campo com essa ausência aí do Aníbal Moreno, sim. Ainda tem a questão do Flaco, né? Essa é uma questão que a Camila, que faz uma excelente cobertura do Palmeiras, tem uma questão que envolve o Palmeiras. Para esse jogo atrasado com o Santos, que é assim que chama a atenção, porque hoje, com a convocação, o Vitor Roque já não vai poder atuar contra o Santos. Mas aí vamos trabalhar com as possibilidades. Tem o Flaco e tem o Gustavo Gomes. O Flaco para a seleção argentina, o Gustavo Gomes para a seleção do Paraguai e o Piquerez para a seleção do Uruguai. Quer dizer, e o Palmeiras chegou a perder o próprio Aníbal. O Aníbal foi convocado também para a seleção argentina. Então, o Palmeiras, caso todos esses jogadores sejam convocados, o Palmeiras corre o risco de entrar contra o Santos sem, na defesa, Gomes e Piquerez, e no ataque, Flaco e Vitor Roque. Isso aconteceu no jogo contra o Juventude, né? Aí era porque o Vitor Roque estava suspenso também, mas teve todos os desfalques, que foi também um jogo atrasado, o Palmeiras não teve todos os convocados e ainda os desfalques por Tem os outros uruguaios também, Emiliano Martins, Facundo Torres, então o Palmeiras pode ficar desmantelado aí para essa vantagem, aí entra uma questão conceitual, penso eu, que é a seguinte: a comissão técnica liderada pelo Abel, ela não tem nenhuma proximidade com o vitimismo. Você não vê em nenhum momento o Abel dizer, mas também, né? Olha quantos jogadores nós perdemos. Ele pode até abordar o tema, mas ele não aborda o tema querendo justificar porque não conseguiu isso ou aquilo. E como é uma comissão técnica que tem um entrosamento de 5 anos, e nesses 5 anos todos trabalham no mesmo lugar, certamente isso já é uma questão que está sendo observada.
E é um fator de você ter um elenco com várias nacionalidades também, isso faz parte, né? O que não deveria fazer parte é um jogo no meio da data FIFA, mas que tem, né, o Abel Ferreira tem que montar. Um dia depois, né? Porque isso também afetou o Palmeiras no jogo, na volta, depois da data FIFA. E a volta é logo depois, né? O próprio Flaco teve que jogar menos de 24 horas depois, né? Jogou pela Argentina, pelo Palmeiras. Isso aí é apenas o sintoma de uma grande doença chamada calendário. Sim. Então é assim, não é para dizer, pô, que absurdo. Não, o problema não está na convocação. Claro. O problema está, e ano que vem começa a andar com um pouco mais de rigidez no caminhar, a questão do calendário brasileiro. Né? A gente tem os números, né, do Palmeiras para mostrar como essa campanha do Palmeiras após 30 jogos, né, o Palmeiras não fez as 31 rodadas porque tem o jogo atrasado contra o Santos, mas essa pontuação em 30 jogos, como ela já se coloca como uma das principais na era dos pontos corridos, né? Todos esses times aí a gente está analisando os 30 primeiros jogos que fizeram em cada Brasileirão. Então a gente está vendo ali, o Flamengo campeão de 2019, foi o melhor desempenho após 30 jogos, 71 pontos. O Fluminense campeão em 2012 com 68. A gente tem o Palmeiras campeão de 2022 também com o Abel Ferreira, 66. O Palmeiras atual de 2025 já é a quarta melhor campanha, então depois de 30 jogos realizados. Tem o Galo ali campeão de 2021. O Flamengo, que é o segundo colocado, também se coloca, né, nessa primeira prateleira das pontuações após 30 rodadas nesse recorte. E o Corinthians campeão em 2015 ali com 64 pontos. O sarrafo tá alto esse ano, hein, Richard? Dá para dizer, eu acho que a gente já pode até cravar que vai ser a pontuação mais alta de um vice-campeão. Porque, se a gente for olhar, né, no brasileiro com 20 times, né, desde 2006, que são 38 rodadas, o recorde de um segundo colocado foi de 74 pontos. Ainda bem que quando eu ganhei não teve isso. Né? Esse Flamengo de 2019 que a gente mostrou aí com 71 pontos, foi campeão com 90 pontos. Ele terminou campeão com 90 e foi justamente em 2019 que o Santos ficou com 74 e foi o segundo colocado, e o Palmeiras foi o terceiro também com 74 pontos, uma pontuação que em vários outros anos seria pontuação de campeão, Sim. inclusive. Nos 3 títulos meus eu não tive esse problema, ainda bem. Mas é claro, Bené, porque a gente vê uma competitividade muito grande, né, daqueles times que são superiores no sentido de estar vivendo uma temporada diferente, principalmente de colocar como prioridade o Campeonato Brasileiro. O Flamengo já demonstrou isso, que era uma prioridade, o próprio Palmeiras também, e está colhendo fruto, porque quando você tem um planejamento, dificilmente ele não acontece, a não ser que você, no meio do caminho, você desista e aí você vai ter que refazer. No caso de Palmeiras e Flamengo, Palmeiras talvez não, mas o Flamengo, desde o início, falou: a gente vai dar prioridade para o Campeonato Brasileiro. A Libertadores não era prioridade para o Flamengo. Dito isso, por isso que a gente está vendo esses dois times, tanto o Palmeiras quanto o Flamengo, com essa pontuação absurda. E, consequentemente, a gente vai ter um campeonato de vice-líder com uma pontuação bizarra. Mas é isso, é o Campeonato Brasileiro 2025. E aí, Camila, para a gente se despedir, mas continuar acompanhando essa reta final de Campeonato Brasileiro, com briga ali a cada rodada, a gente tem a sequência de jogos do Palmeiras, porque teremos, né, na próxima semana o jogo que está faltando, o asterisco ainda do Palmeiras na tabela do Brasileirão, e tem essa sequência aí até a última rodada do Brasileirão. Pois é, minha amiga. É uma sequência que termina sendo, né? Vocês estavam falando aí sobre talvez como o Flamengo, né, desde o início ali da temporada, estava falando sobre como o brasileiro ia ser colocado, né, ali como uma prioridade. E já no caso do Palmeiras, desde o início da temporada, o próprio clube coloca como vamos disputar todos os títulos que o Palmeiras tem para jogar ao longo desse ano. Então, termina que no final das contas, mesmo com uma mudança como aconteceu nesse jogo contra o Juventude, terminam sendo mudanças dentro desse planejamento para que o clube consiga chegar, né, até o fim da temporada, brigando justamente aí por todas essas competições. Então, são jogos que o Palmeiras sempre leva nesse sentido, né? Cada jogo é uma final, vamos disputar, tem que concentrar um jogo, né, de cada vez, mas no final das contas é isso. Todas as partidas vão ser extremamente importantes aí para que o clube consiga, né, chegar aí na reta final do ano e conseguir buscar aí os objetivos que tenta puxar nessa temporada, Camila. Valeu, Camila Alves, muito obrigado pelas informações, volte sempre ao Tá Na Área. Vamos, claro, falar muito do Palmeiras nessa reta final de Campeonato Brasileiro, também é mês de decisão da Conmebol Libertadores. Agora vamos falar do Flamengo, segundo colocado, que também venceu nessa 31ª rodada do Brasileirão, bateu o Sport por 3-0.
Então é isso, torcedor do Verdão, valeu por chegar até aqui no final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais!